Nessa aula vamos estudar a multiplicação com números decimais. A melhor maneira de estudar essa multiplicação é através de exemplos. Nós vamos ver alguns exemplos. Bom, aqui a gente tem a multiplicação de alguns números decimais. Primeiro, na letra A nós temos 3 inteiros vezes 5 inteiros e 1 décimo. Aqui nós temos 2 inteiros e 5 décimos vezes 4 inteiros e 1 décimo, e 7 décimos. Na letra C temos 3 inteiros e 47 centésimos e 5 inteiros e 2 décimos. Ou seja, eu peguei 3 formas distintas aqui para que a gente possa entender bem a multiplicação. E depois nós vamos fazer a multiplicação por potências de base 10, tá? Então 10, 100, 1000 aqui, fora de ordem, para vocês entenderem bem como é que faz essa multiplicação. A princípio, como é que a gente faz então a multiplicação de 3 inteiros e 5 inteiros e 1 décimo? Como é que faz essa multiplicação? A gente vai multiplicar 3 vezes 51. A gente vai esquecer a vírgula para fazer a multiplicação, ok? Então, eu vou fazer aqui esse exemplo com vocês. Vamos lá. Bom, o que eu vou repetir ali? Na ordem que eu quiser, eu prefiro sempre colocar o número maior em cima, então eu ponho 51 em cima e multiplico por 3, ok? 3 vezes 1, 3, todo mundo sabe fazer isso aqui, né? 3 vezes 5, 15. Então eu multiplico unidade primeiro, depois a dezena, certo? Bom, esse não é o meu final, não é 153 a minha multiplicação, obviamente, porque eu multipliquei 3 inteiros por 5 inteiros e 1 décimo. Ou seja, essa casa decimal, ela tem que existir no número final. Então, eu vou ter que colocar uma vírgula aqui. Então, eu deixo uma casa à direita da vírgula. Como tinha uma casa à direita da vírgula lá, vou deixar uma casa à direita da vírgula aqui. Então, para ficar bem claro, ó, aqui tinha uma casa à direita da vírgula, aqui fica uma casa à direita da vírgula. Como é que você vai colocar? Você vai contar casas de trás para frente, né? Porque os números são lidos da esquerda para a direita, mas a gente primeiro conta a unidade, depois a dezena, a centena, e assim vai colocando casas decimais até chegar na quantidade necessária, tá ok? Bom, no segundo exemplo, perceba que agora eu tenho 2 casas decimais, então obrigatoriamente meu número final vai ter que ter 2 casas decimais. O que a gente faz primeiro? A gente multiplica o 25 vezes 47, na ordem que quiser, não importa a ordem. Então eu vou multiplicar, vou colocar 47 vezes 25. E aqui vai ficar 5 vezes 7. Aqui lembrem que quando eu efetuar essa multiplicação, eu vou ter que fazer a casa da unidade e depois a casa da dezena, né? Então 5 vezes 7 dá 35, né? 3 unidades, sobe, né? 3 dezenas, ou melhor. 5 vezes 4, 20, e 3 vai dar 23, né? Vai dar 2 centenas e 3 dezenas. Aí multiplico 2 vezes 7, lembra que eu tenho que deixar uma casa decimal aqui, ó, vou colocar um asterisco para ficar fácil de vocês lembrarem, tá? 2 vezes 7, 14, a unidade foi aqui, a dezena vai lá para cima, tá ok? Depois, 2 vezes 4, 8, mais 1 vai dar 9. Então, eu já estou na casa da centena, ó. Então, somando tudo aqui, né, vai ficar 5, né, 5 com 0, 5, 3 e 4, 7, 2 e 9, 11, certo? Bom, lembrando que eu tenho uma casa à direita da vírgula, mais uma casa. Então, o total é 2 casas, certo? Então, eu quero deixar 2 casas à direita da vírgula. Eu deixei o 7 e o 5, a unidade e a dezena, certo? Ou seja, o número final dessa multiplicação é 11 inteiros e 75 centésimos. É fácil você fazer uma estimativa, ó, porque 2 vezes 4 dá 8, não é isso? Então tem que ser uma coisa maior do que 8 inteiros, esse nosso produto aqui, tá bom? Ou 2 vezes e meia, né? A metade de 4 inteiros vai dar 2 inteiros, então 8 inteiros mais 2 inteiros já dá 10 inteiros. Obviamente tem que ser uma coisa maior do que 10 inteiros. Então são formas de você fazer estimativa, tá? Bom, no outro caso, eu tenho 3 inteiros e 47 centésimos vezes 5 inteiros e 2 décimos. Ou seja, eu tenho que, na realidade, multiplicar 52 vezes 347. É o que eu vou fazer, ó. Eu vou esquecer, por enquanto, a vírgula para fazer a conta, ó. Eu faço 347
vezes 52. Eu gosto sempre de colocar o número menor embaixo, ó, tá vendo? 2 vezes 7, 14, vai um inteiro, vai uma dezena, melhor. 2 vezes 4, 8, mais um, 9. 2 vezes 3, 6. Agora a mesma coisa, deixando uma casa aqui, porque eu já estou na casa das dezenas, aqui o 5 está na dezena, então a unidade já foi, então essa unidade tem que sumir, não é isso? 5 vezes 7 dá 35, vão 3 centenas aqui, né? Ó. 5 vezes 4, 20, 20, 23, vão 2 centenas, 5 vezes 3, 15, 2, 17, certo? Foram 2 milhares, 2 milhares ali já, né? Tá? Quando eu somar aqui, vai ficar assim, ó. 4, 5 e 9, 14, vai 1. 6, 7, 3, 10. 8 e 1. Não tem ninguém para somar, fica 1 aqui, tá ok? Então, na prática, eu tenho 18.044. Só que não é esse o resultado que eu quero. Por quê? Porque eu tenho duas casas decimais. Então vamos olhar ali as casas decimais que eu tenho. Ó. Eu tenho 47, duas casas no primeiro número, e o 2, que é uma casa no segundo número, certo? Então, como é que funciona na prática? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar essas casas aqui. Então, no total, eu tenho, no total, 3 casas decimais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar 3 casas, a unidade, a dezena e a centena, tá ali. Então, ficou 18 inteiros e 44 milésimos. É a casa dos milésimos, a terceira casa, tá ok? Então, é assim, sempre vai ser assim. Você vai fazer o total de casas. Você vai contar todas as casas à direita da vírgula, vai somar e vai colocar aqui, ó, contar elas no final. Então, faz uma multiplicação comum, sem a vírgula, e no final, você vai contar essas casas e deixar as casas ali no final do número, tá ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer multiplicações por 10, 100 mil. Você vai ver que quando eu multiplicar, vai ter um padrão aqui, ó. Nós vamos fazer essa conta primeiro manualmente, bem rapidinho, para você já ir treinando aí como é que faz a multiplicação. Então, eu tenho que fazer 253 vezes 10. Vamos fazer? Multiplicar por zero é repetir zeros, né? Então, 0 vezes cada um deles aqui vai dar um zero. E multiplicar por 1 é repetir o próprio número, né? Então, de trás para frente aqui, ó, unidade, dezena, centena, certo? 253, ó. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 253, 253, certo? O que eu faço agora? Eu somo 0, 3, 5 e 2. Eu somei, né? Quando eu somo nessas unidades aqui, unidade dá 0, dezena 3 e 0, 3, 5 e 0, 5, 2, né? 2 e 0, 2. Perceba que o meu número ele tem duas casas à direita da vírgula. Então eu vou ter que deixar duas casas decimais. Então o total aqui é 25 inteiros e 30 centésimos. Só que eu posso escrever isso aqui apenas assim, ó. 2 inteiros e, perdão, 25 inteiros. Vou apagar essa bagunça aqui, né? Ó, 25 inteiros e 3 décimos. Ou seja, 25 inteiros e 30 centésimos é a mesma coisa que 25 inteiros e 3 décimos. Ou seja, no número decimal, os zeros à direita, lá no final do número, eu vou poder eliminar eles, que ele não vai alterar o número, o valor decimal, certo? Mas muito cuidado, se eu tivesse escrito 25 inteiros e 3 centésimos, aí eu não tenho como eliminar esse zero, porque tem 3 centésimos aqui, né? Então, ele vai ser diferente de 25 inteiros e 3 décimos, né? Então, isso aqui não pode, muito cuidado, tá? E é isso que eu vou fazer. Eu vou fazendo as contas e vou, ou seja, a primeira continha aqui, ó, primeiro deu 25 inteiros e 3 décimos. O que vai acontecer com o próximo? Ó? Então eu vou fazer. Vai ficar 253 vezes 1000.
A mesma coisa eu faço, né? Então, cada zero é um zero aqui, né? Ó, então tem 3 vezes fazendo isso aqui, sempre deixando uma casa aqui, ó, tá vendo, ó? Deixar aqui, eu tenho que deixar 2 casas, ó. Tá vendo? Sempre 3 zeros, porque estou multiplicando por zero cada elemento desse. Então, 3 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0. E agora eu vou multiplicar por 1. Então, eu tenho que deixar mais uma casa aqui, né? Ó, aqui eu deixei 3 no total, porque eu já pulei 3 casas, ó. E agora eu vou colocar o número, 253. 253, unidade, dezena e centena aqui na ordem que estão, certo? Quando eu somar, vai dar 253,000. Perceba que, de novo, meu número tem 2 casas à direita da vírgula, ou seja, eu vou ter que, ó, 2 casas à direita da vírgula, eu vou ter que, na realidade, deixar 2 casas à direita aqui, né? É o que eu vou fazer, ó. O que eu faço, ó? Pulo 2 casas e ponho a vírgula. Então, a unidade e a dezena eu tenho que pular obrigatoriamente, tá ok? Ou seja, deu 2.530. Então, esse número deu 2.530. Ah, professor, por que o professor não colocou a vírgula e os zeros? Porque não tem sentido eu colocar vírgula e zero aqui. Esse número inteiro é 2.530 e acabou. Se eu colocar zeros, apenas para dizer que eu tenho 2 casas decimais, mas nesse caso aqui não tem utilidade nenhuma. Bom, então vamos multiplicar 2 inteiros 53 centésimos por 100. Então vai ficar 253 vezes 100. A mesma coisa, ó, 0, 0, 0, que eu estou multiplicando por 0 cada número, né? 3 vezes 0, 5 vezes 0, 2 vezes 0. Depois 0, 0, 0. E uma vez que vai dar 253. Show? 0, 0, 3, 5, 2. De novo, eu tenho que deixar 2 casas à direita da vírgula, então ficam os 2 zeros à direita da vírgula, né? A unidade é a dezena, de novo. Ou seja, se eu tivesse 3 casas, ele deixaria 3 casas. Se tivesse 4 casas, e assim vai. E vai indo, tá? Ou seja, meu número final deu 2 inteiros, perdão, 253 inteiros, né? Final aqui. Então, qual seria o processo prático sem precisar fazer toda essa continha aqui, ó? Basta eu contar o número de zeros ali, ó. Perceba que aqui tem um zero. Então ele pulou uma casa à direita, ó. Ele pulou a casa do 5 aqui, ó, centena. Então ficou 25,3. Aqui eu tinha 3 zeros, eu tenho que pular 3 casas. Como está faltando uma casa, eu acrescento um zero, ó. Então ele pulou 530, certo? E por último, 2 casas, ele pulou o 5 e o 3, ou seja, ficou 253. Se sobrar números diferentes de zero aqui, eu tenho que deixar a vírgula e os números. Se não, eu ponho o que está ali e sumo com a vírgula. É o que acontece aqui. Então, tanto faz você fazer nesse modelo aqui ou fazer nesse modelo aqui que eu acabei de explicar, que vai dar o mesmo resultado. Eu prefiro que você treine aqui, ó. Contei 1 zero, uma casa, pula uma casa para a direita. 3 zeros, 3 casas, pula 3 casas para a direita. Como estava faltando uma casa, eu coloquei um zero a mais aqui. 2 zeros, 2 casas. Como não estava faltando nenhuma casa, eu apenas pulei elas e tirei a vírgula. Fechou? Então não esqueçam, ó, o que você tem que ter na cabeça principalmente. Quando eu for fazer cálculo com o número decimal, a multiplicação, eu vou contar o número de casas decimais. E a multiplicação é a multiplicação normal. É fazer uma multiplicação normal e depois contar o número de casas e colocar ali casas à direita da vírgula. Fechou? Até a próxima aula.